Deixa eu te contar sobre um experimento científico que mudou como a forma que eu converso com a minha esposa aqui dentro de casa. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Ilquias, estou casado com a Paty desde 2013 e aqui nesse perfil a gente conversa sobre casamento. Nós ajudamos casais cristãos a restaurarem seus casamentos, mesmo quando eles acreditam que a única solução é o divórcio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você sabe de alguém que vai ser beneficiado com ele, eu já te convido a nos seguir e a compartilhar esse vídeo. Alguns pesquisadores pegaram um determinado grupo e nesse grupo eles fizeram o seguinte, eles falaram, olha, vocês vão fazer determinadas tarefas matemáticas. Só que tem um problema, não vai poder usar o celular, não vai poder usar a calculadora e muito menos papel e caneta. E o pior, ainda tem um tempo certo para vocês me darem a resposta correta. É uma situação um pouco de pressão total, afinal de contas a gente hoje faz tudo calculando pelo celular, não é mesmo? E aí depois de cada rodada, o que eles faziam? Eles vinham até esse determinado grupo e a metade deles eles davam uma determinada resposta. Só que para cada grupo a resposta era diferente. Para metade do grupo eles respondiam, olha, não se preocupe, você está indo bem. Para a outra metade a resposta era mais ou menos assim, puxa, isso realmente é frustrante, não é mesmo? Mas pode ficar tranquilo, fazer conta de cabeça é difícil mesmo, eu te entendo. Perceba o que aconteceu aqui? O grupo que ouviu não se preocupe ficou cada vez mais estressado. Não, Lucas, não é possível. É isso mesmo. A frequência cardíaca subiu, a ansiedade aumentou. Mas o grupo que ouviu, isso é frustrante mesmo, a frequência cardíaca deles diminuiu. Cara, parece meio estranho, não é? Como continuando a fazer as mesmas tarefas difíceis, eles ficaram mais calmos. E aí eu te pergunto, quando o seu esposo chega estressado em casa depois do trabalho, quando a sua esposa chega estressada em casa depois do trabalho, o que você fala para ele ou para ela? Você simplesmente faz igual a maioria, que simplesmente vira e fala, olha, não fique assim, vai dar tudo certo, é assim mesmo, você tem que pelo menos agradecer que você tem saúde, que tem emprego. E eu sei que você fala isso com a melhor das intenções, eu sei que você só quer ajudar. Muitas vezes eu também fazia a mesma coisa. Eu sei que você quer que a pessoa se sinta melhor, só que sem querer, a gente está fazendo exatamente o oposto. Existe uma palavra que pode transformar completamente a comunicação do seu casamento, mesmo em situações tão simples como essa. É a validação. Calma, que não é papo de psicólogo ou qualquer coisa do tipo, não. Não é teoria, não. Eu quero te mostrar exatamente na prática como isso funciona e como tem funcionado aqui em casa. Validar significa simplesmente reconhecer o sentimento que o outro está sentindo. Não significa concordar com tudo, não significa falar que você faria a mesma coisa, não significa falar que a pessoa está certa. Significa apenas dizer, olha, eu entendo porque você se sente assim. Ponto. E aqui está o problema. A gente foi treinado desde criança a fazer o oposto. Não chora, não fica com raiva, não se preocupe. A gente cresceu ouvindo que existem emoções certas e emoções erradas. E aí quando a gente fica adulto, quando a gente casa, o que a gente passa a fazer? Como que a gente reage a determinadas atitudes da pessoa que a gente ama? A gente simplesmente fala, opa, essa pessoa está expressando uma emoção errada. A gente automaticamente faz o quê? Tenta corrigir. Você não deveria ficar triste, você está exagerando, isso não é motivo para ficar desse jeito. E sabe o que acontece quando você fala isso? Em algum momento, sério mesmo, aí no seu casamento, você vai me falar que quando você falou para a pessoa não ficar triste, ela abriu um sorriso e naquele exato momento ela ficou feliz? Muito provavelmente o seu casamento é igual ao meu. E muito provavelmente isso nunca aconteceu, não é mesmo? A pessoa não só continua triste ou chateada ou ansiosa daquele jeito que ela já estava, como agora ela também se sente errada por sentir o que ela está sentindo. É como se você virasse para ela e falasse bem assim, olha, além do problema que você já tem lá no seu serviço, lá nas suas finanças, esse problema com a sua família, além desse problema você ainda tem mais um problema agora que é reagir da forma errada ao problema. Isso não ajuda ninguém, não é mesmo? Deixa eu te dar um exemplo bem comum, muito provavelmente já deve até ter acontecido aí na sua casa. A sua esposa chega do trabalho, ela vai relatar algum problema que ela está passando lá, seja um problema que ela queria um aumento, ou algum colega está enchendo o saco, ou que alguém está tentando puxar o tapete dela. Pensemos numa situação dessa. Aí ela chega e vai te contar. Olha, vida, amor, paixão, do jeito que ela te chama aí. Aí ela vira para você e começa a contar. No exato momento, o que você passa a fazer? Você passa a dar soluções. Olha, é melhor você impor limite, é melhor você procurar o RH, fala com o teu chefe. Aí você vai dando várias opções de como resolver o problema, como se fosse uma espécie de um gabarito. Você dá o gabarito para ela, simplesmente para ela seguir com aquilo ali. E aí, no final das contas, no lugar dela ficar extremamente feliz porque ela recebeu esse gabarito, ela fica frustrada. E aí você não entende por quê. Ué, eu dei todas as soluções para ela e por que ela está triste? Porque ela não queria soluções. Ela queria ser ouvida. Ela queria que alguém dissesse, puxa, eu entendo essa sua situação. Eu entendo que isso aí é chato. Eu entendo que é difícil você trabalhar num ambiente onde alguém pode puxar seu tapete. Perceba que o que ela queria não era simplesmente alguém solucionando tudo. O marido, eu sei que você muitas vezes ouvindo isso aqui, você fica confuso. Ué, mas e o que é isso? Eu não tinha que
ajudar e eu não ajudo resolvendo o problema? Não, não nesse caso. O que ela está tentando aqui não é simplesmente procurar alguém que resolva tudo. O que ela tá querendo aqui é simplesmente alguém que a escute. Ela não quer alguém que vire e fale, olha, você está errado e faça isso. Não, ela quer alguém que a escute e fale, olha, eu entendo o que você está passando. Percebe como uma boa intenção pode criar uma desconexão enorme? Apesar de você estar querendo ajudar, apesar de você estar querendo trazer uma determinada solução para o problema, não é o momento ainda. A verdade é que a maioria das vezes, quando alguém desabafa com a gente, essa pessoa ela não quer saber da resposta, porque lá no fundo mesmo ela já sabe. Ela não precisa de conselhos naquele primeiro momento. Ela precisa sim ser reconhecida, ou seja, ela quer simplesmente que a gente entenda a dificuldade que ela está passando. Ela quer simplesmente que a gente compreenda que naquele momento ali ela simplesmente quer ser compreendida, vista e ouvida. E aqui está a parte que eu acho mais interessante dessa nossa conversa. Validar não significa concordar, porque muito provavelmente você aí dentro da sua casa você já está pensando, e o Kias, a minha esposa chega estressada do trabalho, meu esposo chega estressado do trabalho, e eu não concordo com algumas coisas que ele fala, ou não concordo com algumas coisas que ela fala, porque eu acho que ela está exagerando. Perceba, não é o momento para isso. Existe um momento para tudo. O que você vai fazer nesse primeiro momento é simplesmente entender o que ele ou o que ela está passando. Validar é exatamente isso, não é concordar, não é virar e falar, olha, esse sentimento está totalmente correto, era isso que eu também sentiria. Existe uma diferença gigantesca entre você compreender o que o outro está passando e ter a mesma opinião do outro. Por exemplo, se a Paty chega reclamando de algo aqui que na visão dela é extremamente grave, para mim não é, eu não vou virar para ela e vou falar bem assim, nossa, eu também considero isso grave. Não, eu posso simplesmente virar para ela e falar, poxa, eu entendo por que isso te incomodou. Por que eu posso falar isso? Porque eu sei o jeito que a Paty raciocina em relação a determinadas coisas. Eu sei o jeito que ela enxerga determinadas coisas. Isso não quer dizer que é a mesma forma que eu enxergo. Mas perceba que no exato momento que eu viro para ela e falo que eu entendo por que isso a incomodou, eu estou falando basicamente, olha, eu sei como você enxerga essa situação. Eu sei como você lida com esse tipo de situação. Eu não estou dizendo para ela que ela está errada ou que ela está certa. Eu não estou dizendo que eu faria do mesmo jeito. Não, a única coisa que eu estou dizendo é, eu entendo por que você sente desse jeito. E sabe o que é mais doido dessa nossa conversa? Já ficou claro que é muito mais fácil a gente ouvir do que a gente fazer todo um planejamento de como resolver determinados problemas. Mas o ouvir aqui nesse caso, essa questão de você validar, de você compreender o sentimento do outro, acaba acalmando a sua esposa ou seu esposo muito mais rápido do que do outro jeito. Lembra lá do experimento que eu contei aqui no início? Quando as pessoas se sentem compreendidas, o sistema nervoso realmente relaxa. Elas conseguem processar melhor a situação. E muitas vezes, depois de se sentirem ouvidas, elas chegam à própria solução. Sabe aquele problema todo que estava lá no início, que você tinha que arrumar, fazer todo um desenho, um planejamento para resolver? Depois que a pessoa está mais calma, ela mesma consegue chegar àquela resposta. Agora eu sei que para muita gente, especialmente para nós homens, isso aqui vai parecer meio contraintuitivo. A gente foi criado para resolver problemas. Quando alguém traz um problema para a gente quer consertar. É o nosso desafio. A gente acha que a gente foi feito exatamente só para isso. Mas no casamento, muitas vezes a melhor forma de ajudar não é consertando, é simplesmente ouvindo. Então, como que você faz isso? Então, como é que você pode fazer isso na prática? Deixa eu te dar algumas frases aqui, porque essas frases elas vão te ajudar de pronto. Sabe aquele negócio que você já tem memorizado ali? No lugar de você tentar criar uma frase que muitas vezes não vai gerar o efeito esperado, eu já te falo umas aqui. Você pode virar para o seu esposo ou para a sua esposa logo após ele ter falado aquele problema ou ela ter falado aquela situação difícil que está passando, você vai virar e vai falar, isso deve ter sido muito frustrante, faz total sentido você se sentir assim, eu também ficaria chateado no seu lugar, que situação difícil. Perceba que entre as frases, você tem frases mais superficiais e frases mais profundas. Por que é interessante ter essa variação? Porque você tem que ser sincero na hora que você estiver conversando com seu esposo ou com sua esposa. Você não vai virar para ele ou para ela e falar, olha, eu também sentiria isso, então eu faria do mesmo jeito que você, se você não faria. Por quê? O seu esposo e a sua esposa conseguem perceber se você está sendo sincero ou não. Então, ter a capacidade de variar entre aquilo que você realmente faria e aquilo que você não faria, para você ser sincero na hora de responder, é extremamente importante, porque ninguém quer uma resposta pronta sem sinceridade no coração. Então, quando a gente traz aqui essas frases, é para que você entenda o seguinte, se você realmente concorda, fale que você faria do mesmo jeito. Se você não concorda, fale que você entende por que a outra pessoa faria. Percebe que nenhuma dessas frases resolve alguma coisa?
É isso mesmo. O objetivo delas não é esse, não é resolver o problema. O objetivo é simplesmente mostrar: eu entendo o que você sente, eu entendo a forma que você enxerga, eu entendo o momento que você está passando. O maior presente nesse primeiro momento aqui é simplesmente mostrar: eu estou do seu lado independente dele. Então o desafio que eu quero deixar para você hoje é o seguinte: na próxima vez que o seu esposo ou sua esposa for desabafar algo com você, resista à tentação de resolver. É isso mesmo. Não apresente aquele plano, não apresente o gabarito para a pessoa resolver todos os problemas da vida. Em vez disso, você vai simplesmente dizer: puxa, isso parece difícil. E aí eu quero que você observe o que vai realmente acontecer a partir daí. Coloca aqui nos comentários depois como que foi essa reação do seu esposo ou da sua esposa. E se você quer se aprofundar mais nesse tipo de conteúdo, eu te convido a entrar em contato com a gente lá no Instagram, @Casamentos Sem Brigas. E se durante esse vídeo você lembrou de algum casal que seria beneficiado por esse tipo de assunto ou por esse tipo de observação, eu te convido a dar o like no nosso vídeo e a compartilhar com ele. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.